Quem treinava o Benfica arriscava-se a ser campeão. E eu treinei, arrisquei-me a isso e fui campeão. A história do homem que mais vezes foi chamado a treinar a equipa principal do Benfica começa longe de Lisboa, em Moçambique. Mário Wilson nasceu para o futebol em Lourenço Marques, atual Maputo, experimentando os primeiros pontapés nos fura-redes. Senhor de uma compleição física invejável, o jovem Mário praticava com sucesso outras modalidades: basquetebol, voleibol e atletismo, mas seria com a bola no pé que se viria a notabilizar. Deu nas vistas com a camisola do Desportivo do Lourenço Marques e, rapidamente, havia de despertar interesse na metrópole. O caminho até ao Benfica seria longo. No verão de 1949, Mário Wilson chega a Lisboa, mas no fundo está ainda mais longe do emblema das Águias. Vem para vestir a camisola verde e branca do Sporting. Wilson vinha rotulado de avançado centro goleador, substituto natural do recém-retirado Fernando Peiroteu. Na primeira época, encanta os adeptos, soma 23 golos e é o melhor marcador da equipa, só batido no campeonato pelos 28 remates certeiros do benfiquista Julinho. No ano seguinte, é campeão nacional. No entanto, torna-se presença irregular na equipa. Começava a perceber-se que Alvalade não era o verdadeiro destino do jovem moçambicano. Porque o futebol não era apaixonante, não era uma via de criar independências nessa altura. Não havia os Ronaldos, não se ganhava os ganhos, os Messi, os Figos e etc, etc. Naquela altura era só um período de passagem, de a gente se deliciar com a prática de futebol e pouco mais do que isso. A grande maioria dos jogadores desse tempo, depois de atingirem níveis fantásticos, às vezes em termos futebolísticos, automaticamente afundaram-se, praticamente muitos deles viveram na miséria. Portanto, havia necessidade, e os meus pais também pretendiam isso, que os filhos se formassem. E então os meus irmãos que estavam a estudar em Coimbra para se formarem, formaram-se em medicina, acabaram de se formar, também queriam que eu me formasse. A vida de Mário Wilson ia mudar radicalmente no verão de 1951. O jogador decide deixar o Sporting, iniciar uma formação superior na Universidade de Coimbra e ingressar na académica local. Mas se Wilson subia no mapa, descia na posição em campo. De avançado centro poderoso, mas de pouca técnica, passava à defesa central, onde as suas características inatas seriam devidamente potenciadas. Impetuoso no desarme, tremendo na marcação, transforma-se em voz de comando da Briosa. Coimbra ia tornar-se a cidade adotiva, a académica, uma paixão duradoura. Ali, subiu à seleção nacional e ganhou uma alcunha que se lhe colou à pele, o velho capitão. O Wilson também, o que é que lhe parece a académica nesta altura? Olha, tal qual disse o Sr. Biri, de facto a académica não atravessa o seu melhor momento. Todavia podemos pensar que isto é uma questão passageira. É uma questão de princípio de época. As coisas ainda não estão totalmente adaptáveis. Aliás, em Coimbra é sempre difícil o princípio de época e o fim de época, não é? Acredito sinceramente que isso de facto assim acontece. E há uma série de fatores que têm contribuído, essencialmente aqueles já apontados por Sr. Biri, que são sem dúvida bastante relevantes para que a equipe não tenha ainda estabilizado. No entanto, caso das esperanças de todos os clubes que realmente se encontram na nossa posição, podemos estar tranquilos, porque de facto há massa para isso, há compreensão, não há o mínimo de desmoralização. Ganha a alcunha de velho capitão é pela tradição do tempo. Eu continuei a ser capitão e como realmente houve facetas interessantes na académica, não é? E depois como treinador, tudo, e que automaticamente passei a ser o capitão, eternamente o capitão, e não quase nem era o Mário Wilson, nem a alcunha que me davam de Lourenço Marques, o Corina. Perdi tudo isso, tudo, e passei a ser o capitão, o velho capitão. Mesmo como treinador, continua a ser o capitão, o velho capitão. Era muito acarinhado. Aliás, toda a gente que falava na académica, na altura, na associação académica, associava a figura do meu pai.
digo isto com orgulho, como é óbvio, não é? Portanto, não é por acaso que a alcunha que ainda hoje o acompanha de capitão foi na Académica, porque realmente ele tinha esse perfil e era um líder. Era um líder e penso que era unanimemente aceito, não só pelos colegas, como pela própria cidade em si. Em 1963, depois de 12 épocas ao serviço da Académica, Mário Wilson dá por concluída uma notável carreira de jogador profissional. No entanto, o adeus a Coimbra seria breve. Pouco tempo depois, a direção da Briosa chama o velho capitão para o lugar de José Maria Pedroto no comando técnico dos estudantes. Começava aí uma guerra fria entre Wilson e o Zé de Boné, mas nascia um brilhante treinador. Na Académica constrói uma equipa que fica célebre na década de 60. Dá espetáculo, enche estádios e conquista até o respeito e a simpatia dos adeptos de outros clubes. Mário Wilson descobre talentos como o avançado de nome Artur Jorge, perdido nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Até que em 1966-67 consegue o incrível. Leva a Académica ao segundo lugar do campeonato, à frente de Porto e Sporting, e a escassos 3 pontos do campeão Benfica. Em paralelo, é finalista vencido da Taça de Portugal. A Briosa tinha chegado ao topo, levada em ombros pelo Sr. Wilson. Foi uma taça que já não se usa, porque foi uma taça que realmente acabamos por fazer essa final, em que automaticamente, já com vários jogadores, os Campos, os Rochas e outros que tais, o Tony aparece e guinda-se a uma postura futebolística de belo nível, que era no fundo as suas potencialidades que ele tinha a esse respeito. E é justamente nessa final em que realmente, de forma muito especial, porque a final teve prolongamento, e depois do prolongamento, praticamente com a vitória de Setúbal, ainda mantinha-se o resultado indeciso, ainda sem realmente um vencedor. E depois de todo esse tempo de futebol, quem marcasse um golo terminava e ganhava-se o desafio. Recordo-me perfeitamente que nós fazemos uma avançada diabólica com os Tonis todos e com os Rochas, com os Campos e tudo isso, e o Rocha manda um remate fulminante, mas o remate fulminante bate na trave e não entra golo por um triz. No contra-ataque feito, o JJ, que era um esquerdino fabuloso, marca o tal golo depois de mais de 2 horas de futebol, para como coisa. Ficamos de bestas, que se costuma dizer em termos futebolísticos, porque realmente tudo bem merecíamos de facto essa final e ter ganho, mas o acidente aconteceu nessa altura e o Vitória de Setúbal foi campeão. Foi campeão, não, vencedor da taça. Realmente era uma equipa, conseguiu reunir um naipe de jogadores, um leque de jogadores fabulosos. A Académica na altura ficou em segundo lugar, foi à final, também foi finalista da taça, de uma taça também com o Vitória de Setúbal, que se prolongou, como se costuma dizer, um espetáculo, mas para voltar ao campeonato, nessa altura a equipa da Académica, não sei se não teria, portanto, ganho o campeonato se não fosse um senhor chamado Eusébio também. O meu período como treinador de futebol da Académica foi registado sem vaidade de qualquer espécie. Naturalmente foram os melhores anos da Académica como treinador. Não posso deixar de dizer que eu tenho 2 amores, até parece que já sou o Marco Paulo a cantar, mas tenho de facto esses 2 amores. A Académica de um espírito completamente diferente, e o amor de capitão que intimamente relacionado com o Benfica. E este Benfica é de berço. À 10ª jornada do Nacional 68-69, chegava ao fim o casamento de Mário Wilson com a Académica. Ia começar agora um longo périplo pelos emblemas nacionais, e as 4 breves semanas que passou no desemprego atestavam bem da reputação que já granjeara. Na ronda 14, assume o comando do Belenenses, conquistando a taça da Associação de Futebol de Lisboa.
No final de 70-71 chega ao Tirsense a tempo de realizar o milagre da manutenção. Depois, viriam 4 anos ao serviço do Vitória de Guimarães, uma vez mais marcados pela sua imagem de marca, a aposta em novos talentos e a imposição de um futebol curto, apoiado de ataque. Durante aquele período que ele esteve comigo em Guimarães, foi realmente um período fantástico. Tínhamos boas equipas, jogávamos muito bem, porque ele gostava muito de pôr as equipas a jogar futebol, independentemente de ganhar ou perder, jogava bastante para o espetáculo. E como tínhamos boas equipas, jogávamos sempre do meio da tabela para cima, mas de qualquer maneira sempre a proporcionar espetáculos em todo lado. Os anos que estive em Guimarães, tanto no aspecto de produção futebolística como nas relações humanas, eu fui um menino querido em Guimarães, de maneira que também automaticamente acabei por voltar a Guimarães pela segunda vez e fiquei lá mais de 2 anos. Independentemente de jogar ou não jogar, ele conseguia ter uma palavra sempre de apoio, um gesto. Não era só dentro do campo, não era só o treino, não era só a tática, não era só o sistema, não era só pôr a equipa a jogar, era a maneira como falava com os jogadores, como falava coletivamente, como falava individualmente, quando chamava, quando sentia que as coisas não estavam a correr tão bem, ou se estivessem a correr bem, não deixava também de ter uma conversa, não só para manter isso, mas para chamar a atenção para outro tipo de coisas que poderiam acontecer a seguir. Estava presente, estava sempre presente, fosse no campo, fosse no balneário ou fosse em casa. Foi sempre um treinador acima da média, mas mais que um treinador foi mais a parte humana que nos seduzia, a parte de o pai que ele era para connosco. Era isso que traduzia mais o Mário Wilson. Depois de um quarto de século de mútua admiração, Mário Wilson e o Benfica iam finalmente trabalhar em conjunto. Apesar do triunfo no campeonato de 74-75, os encarnados não renovam com Milorad Pavic e decidem apostar em Wilson. O novo técnico chega sem direito a estado de graça. Muitos adeptos não compreendem a dispensa de Pavic. Outros recordam que em 40 anos de campeonatos nunca o Benfica foi campeão com um treinador português. Lá fora, vive-se a agitação do Portugal pós-revolucionário. Na luz, a pressão de não poder falhar. A primeira jornada acentua a tensão. Os encarnados não vão além de um empate a 0 com o Boa Vista. No entanto, no final do ano, aquele resultado teria outra importância. É que os achadrezados seriam os inesperados concorrentes do Benfica na corrida ao título. Ou não fosse o seu treinador, José Maria Pedroto, o rival de estimação de Mário Wilson. E tínhamos dois pontos de vantagem. E nesses 2 pontos que mais ou menos tínhamos de vantagem, íamos jogar ao Bessa, onde havia o Boa Vista estava de facto numa situação boa com o Alves, que era que dominava a equipa de Boa Vista. E é nessa altura que eu disse ao Cabrita, Cabrita, agarras no Nelan, que era um tipo rabioso, chato, de velocidade, e que era um reguila. Eu disse, este reguila, se secar o Alves, tudo tem que passar pelo Alves, o Boa Vista paralisa. O Mário Wilson era como um pai para todos nós. E era, além de ser um grande treinador, era um pai, era um psicólogo que não havia como ele no futebol. E ele vai, diz, Nelinho, vem cá, eu vou precisar de ti. Porquê, mister? Vem cá, vou-me para o gabinete, sentou e tal. Vou-te, se calhar, por aí numa missão secreta. Uma missão secreta. Eu disse, tu eras capaz de fazer? A missão secreta, eu pensava que ia ser algum detetive. Mas o quê? Disse, diga lá. Epá, vais ver o Alves a jogar. Vais ver. Eu disse, porquê, mister? Vais ver. Vais marcá-lo, se calhar, em cima. E fui ver o Alves jogar contra o Leixões. Deram 6. E o homem marcou 2 ou 3 golos também. Ele chega à casa, o Mário Wilson estava com medo. Eu assim, então, Nelinho, então, Nelinho, como é que é? E disse, mister, está na mão, disse ele, está na mão, ele marcou mais 3.
Está na mão. Está na mão? Eles falavam assim, está na mão, então está na mão, está o campeonato da mão. Diz ele, uma vez, está o campeonato da mão. E ele, que é permite uma expressão, um puto reguila, um reguilácio, automaticamente fomos para lá, secou, e o Benfica é campeão. No final da época, o Benfica sagrava-se bicampeão nacional e Mário Wilson ganhava para sempre lugar na história. Era a primeira vez que um técnico português conduzia os encarnados ao título. Nessa altura, o velho capitão prefere a frase que se tornaria célebre: quem treina o Benfica arrisca-se a ser campeão. O Wilson é um homem especial. De uma só tirada fazia o elogio do Benfica e recusava humildemente qualquer protagonismo. Mas a verdade é que era a ele que o título se devia. Já sem o velho conhecido Artur Jorge, entretanto transferido para o Belenenses, foi Mário Wilson que descobriu no extremo direito Nené o ponta de lança para os próximos 10 anos do Benfica. Foi ele que disciplinou o gênio acidentado de Vítor Batista e lançou um jovem baixote de nome Fernando Chalana. E foi ele ainda que deixou em segundo o Boa Vista de Pedroto, em terceiro o Belenenses de Artur Jorge e Porto e Sporting nos longínquos 4º e 5º lugares. Ponto final no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol. Ponto final que marca também uma festa, mais uma festa, do Sport Lisboa e Benfica. Neste final de jogo, em que o Benfica defrontou o Futebol Clube do Porto, não vamos falar propriamente do encontro, mas sim em termos mais globais do que foi esta época 1975-76. Para o Mário Wilson, para já a primeira pergunta. Em seu entender, esta sua estadia no Benfica, primeiro treinador português no Benfica, depois de um bom par de anos, o balanço entende-o como positivo, negativo, o que lhe parece? Há vários aspectos a considerar, mas de uma maneira geral, em quase todos eles, há que considerar o seguinte: o aspecto foi positivo. Foi positivo no aspecto desportivo, foi positivo na situação em que realmente me encontro, de ser uma promoção para mim. Não há dúvida nenhuma que realmente toda a atividade do futebol do Benfica foi uma atividade realmente que teve os seus escolhos, mas de toda maneira nós sentimos que realmente constituímos um grupo este em que realmente é de elogiar toda uma atividade da direção em si, que automaticamente teve um amparo, um apoio a todo aquele grupo de trabalho que aciona normalmente nas cabines e nos campos. Pois, através desse esplendor, de dedicação e de amparo e de apoio, foi possível realmente fazer-se um campeonato que, independentemente da sangria de grandes jogadores, o Benfica continuou realmente a demonstrar através dos resultados, e estatisticamente podemos realmente verificar que assim é, pois que ganha o campeonato com pontos a maior, ganhou o campeonato a 2 jornadas do fim, teve a oportunidade, marcou imensos golos, creio que cerca de 94 golos, apenas superou 19. Ao fim e ao cabo, num panorama mais ou menos geral, chega-nos a convicção de dever cumprido. Com aquela equipa, quem é que não era campeão era eu também. aliás, que ele disse que qualquer treinador no Benfica se arrisca a ser campeão nacional. Mas o Mário Wilson, além de ser um sabedor como treinador de futebol, mas também tinha uma grande equipa, não é? E aliado às duas coisas, ele foi campeão nacional no Benfica. E acho com muito mérito. Teve um significado, mas eu libertei-me de certos clubites doentias, de certos egocentrismos doentios, libertei-me disso. Vi a coisa como realmente um esplendor pessoal, mais do que uma glória de ter sido o primeiro treinador português. Essa glória não foi o que mais pesou em mim. Não foi que fui, quer dizer, não teve uma reação em mim que podia ter tido. Agora até a relembrar isto, digo assim, olha, alguma coisa bonita, e até vou utilizar, olha, o primeiro treinador, é uma vaidadezita. Era o primeiro treinador português a ir, e realmente a opção Benfica também funcionava como um risco para o Benfica, e portanto o que eu quero dizer é que o contrato que o meu pai fez foi um contrato de risco. Portanto, em que praticamente ia para o Benfica. Não vou dizer que também
estamos a falar em contratos, em verbas, portanto, financeiramente, eu acho que ele até inclusivamente abdicou para mostrar trabalho, como se costuma dizer, e para ser compensado depois, futuramente, e não há dúvida que o Benfica, portanto, é uma montra. O presidente Borges Coutinho tinha um entendimento muito próprio daquilo que deveria ser a estratégia para o Benfica, e do mesmo modo que Mário Wilson entrara para substituir um treinador campeão, era agora dispensado, apesar do título, dando lugar a John Mortimer. A verdade é que no final do ano também o britânico alcançaria o sucesso, e a máxima do velho capitão fazia mais sentido que nunca. O Benfica era tricampeão com 3 técnicos diferentes. Fora da luz, seguir-se-ia mais um capítulo na pequena guerra Wilson-Pedroto, com o primeiro a substituir o segundo no comando do Boa Vista. Um ano depois, chegava a hora de regressar a Guimarães. O Mário Wilson disse aquela célebre frase que qualquer pessoa do Benfica, enquanto treinador, se arrisca a ser campeão. Na altura era a realidade. Qualquer treinador se arriscava a ser campeão. Penso que nomes como o de Mário Wilson e o de Tony, a entrega real e direta que eles fizeram da sua vida ao Benfica, que lhes permitiu não estar em bicos de pés e não reclamar para si os louros, fizeram enormíssimos trabalhos no Benfica, levaram o Benfica a títulos, foram por vezes injustamente afastados, ficaram lá, ficaram sempre no Benfica, estiveram sempre disponíveis para o Benfica, e eu, enquanto benfiquista, é assim que eu vivo o Benfica, com uma entrega ao clube. Eu entendo que um benfiquista tem que existir para servir o clube, e dificilmente arranjaria melhores exemplos. No final dos anos 70, Mário Wilson tem lugar consolidado como um dos mais carismáticos, conhecedores e capazes técnicos portugueses. O convite para selecionador nacional é, pois, a progressão lógica numa carreira longa e de méritos indiscutíveis. Os primeiros jogos com a turma das quinas entusiasmam os adeptos, e o país começa a acreditar num apuramento para o Europeu de 1980. Nené, Chalana, Jordão, Humberto Coelho, João Alves ou António Oliveira são figuras numa equipa que pratica futebol-espetáculo e soma vitórias. Entre uma coisa e outra, Pedroto, agora à frente do Porto, continua a alimentar a guerra pessoal com Wilson, quando este chama à seleção atletas azuis e brancos em vésperas de jogos importantes para os Dragões. No entanto, o que fica para a história são 2 derrotas indigestas com a Áustria e Escócia, ditando o afastamento de Portugal do Europeu e de Mário Wilson do cargo de selecionador. A seleção tinha potencialidades muito boas, tinha jogadores bastante bons, tudo isso, mas o que não tinha, de facto, praticamente os jogadores não estavam identificados muito com o espírito de seleção, estavam mais identificados com o espírito da clubite. Pedroto, desde que deixei Coimbra, automaticamente, e era um rival dele, não facilitava. A determinada altura, está aí uma fotografia, se não me engano, ali, aquela, em que são aqueles jogadores todos que ele retém, e para um jogo que era feito no sábado contra a seleção de Espanha, ele não deixa jogar, porque na quarta-feira seguinte, mesmo em Vigo, que era próximo, mas na quarta-feira seguinte iam jogar contra o Milão, e ele disse: não, quer cansar os meus jogadores, não. E fizeram-nos uma perseguição do Arco da Velha nesse jogo, e esses 6 jogadores que estão ali, que eram convocados, não jogaram. O capitão, o malogrado José Maria Pedroto, eram, portanto, expoentes naquela altura, e cada um tinha a sua identidade. A identidade a norte, outra a identidade a sul, digamos, centro-sul, mas a identidades fortes e de vincada personalidade. E então, o facto de o capitão vir para o Benfica fez com que, e depois da Revolução, fez com que algumas conquistas territoriais, digamos assim, se começassem a fazer-se a nível de gabinete, e portanto os defensores dessas conquistas eram, de um lado, o José Maria Pedroto e do outro o Mário Wilson. E nós
fomos lendo e fomos ouvindo essas trocas de palavras que de alguma forma até acabavam por influenciar, digamos, o nosso estado de espírito quando nós nos confrontávamos. O meu pai acabou por ser proibido, e penso que é o único treinador a que aconteceu isso. Treinador que só podia frequentar as instalações do Estádio das Antas portanto, efetivamente, quando estivesse ao serviço do Benfica, ou em termos particulares, não podia. O velho capitão regressa à Luz para a temporada de 79-80. O presidente Ferreira Queimado vê nele a solução para um jejum de títulos que dura há 2 anos. Contudo, as coisas não correm de feição. A conquista da Taça de Portugal diante do Porto é o prémio de consolação para uma equipa que termina o campeonato em terceiro, algo que não acontecia desde 1962. Naquele que é também o ano de estreia de Carlos Manuel, Mário Wilson fica ligado a outro acontecimento histórico para as cores encarnadas. A 29 de agosto, é ele quem lança em campo o primeiro jogador estrangeiro de sempre do Benfica. O brasileiro Jorge Gomes, que o Wilson conhecia do Boa Vista, entra para o lugar de Chalana na segunda parte de um Benfica Setúbal. A partir daí, a Luz nunca mais seria a mesma. Eu lembro-me que o primeiro estrangeiro a jogar no Benfica foi o Jorge Gomes. Veio do Boa Vista, porque o Boa Vista e o Benfica na altura, ainda hoje, mantinha boas relações de clubes. Então o Jorge Gomes foi o primeiro estrangeiro a vir para o Benfica. E sei que nas assembleias do Benfica havia sempre alguma confusão, não aceitar, os sócios não aceitaram do Benfica abrir as portas ao estrangeiro ou não. Isso foi uma assembleia que deu bravo. Foi feito no antigo pavilhão da Luz, completamente lotado, mesmo as bancadas, foi uma assembleia que deu bravo. Já não me lembro se a votação foi muito significativa ou não, sinceramente já não tenho ideia. E o primeiro jogador que veio, sem ofensa para o próprio, não justificou nada. Portanto, essa alteração do Benfica, que foi o Jorge Gomes. Não fui eu indicado por mim. Acontece simplesmente isto. O Romão Martins diz imediatamente: já temos o primeiro brasileiro que vem para Portugal, o primeiro estrangeiro que vem para Portugal, vai ser, já está definido que era ele. Mas a nível do Benfica era um pouco curto. Ele que me perdoou. Vai ser agora a seguir, Mário Wilson? Como treinador, o que é que vai fazer? Eu penso que nada de especial, depois do momento eufórico em que de facto terminou a época futebolística e tivemos a chance de ganhar a taça, depois de 2 anos do Benfica não ter nem sequer ganho uma taça e ter perdido os campeonatos, é de facto imensamente grato para mim. E na perspectiva agora, neste momento de euforia, quero estar calmo, quero refletir e depois se verá o que irá acontecer. Triste pela maneira como saiu do Benfica? Diga? Triste pela maneira como saiu do Benfica? Não, triste não. Penso que numa humilde posição, apenas a satisfação de realmente ter deixado o Benfica, depois de os tais 2 anos que mencionei, com um tipo. Isso agrada-me. Já se sabe que o tempo não para e muito menos volta atrás. Quando começa a década de 80, Mário Wilson leva já 30 anos de futebol ao mais alto nível e entra numa trajetória de carreira naturalmente descendente. Viaja por 8 emblemas com alguns regressos de permeio. Treina Académica, Estoril, Boa Vista, Loltano, Cova da Piedade, Torriense, Olhanense e Recreio de Águeda. Depois, vem um período de inatividade em que parece ter abandonado o futebol profissional, até que em 1993 parte para uma aventura inédita no estrangeiro, à frente do FAR Rabat. Seria precisamente com os marroquinos que regressaria à Luz para um jogo particular no verão de 94. Nesse dia, apadrinhou a estreia de Michel Perrodome como guardião do Benfica. Chegou o Mário Wilson, que é uma pessoa diferente, é muito calorosa, que jogou, que era treinado de uma outra maneira, dava muito calor ao jogador, muitos, como que se diz, tapa no ombro. Eu me lembro do momento com ele que entrava no balneário depois de um jogo ganhado
E, por exemplo, o Michel Prudhomme tinha saído 2, 3 grandes bolas, João Pinto tinha marcado um golo ou 2, entrava, dava a mão aos jogadores, todos, passava à frente do João Pinto, do Michel Prudhomme e fazia assim. O do outro jogador, quando tinha feito uma grande coisa no jogo, era muito caloroso. Em primeiro lugar, ele acreditava nos jogadores que tinha. E depois era tirar o melhor de cada um de nós. E ele, nesse aspecto, era fantástico. A forma como ele motivava os jogadores. E o Benfica, enfim, também tinha bons jogadores, não era apenas um grupo de pessoas que ali estavam. Precisavam de ser, de certa forma, terem mais confiança para os jogos. Porque jogando num grande e não ganhando, além da pressão que existe dos adeptos, da própria imprensa, nós próprios vamos sentindo essa pressão. Nós próprios fazemos essa pressão contra nós. Por isso é muito importante ter uma pessoa que chega ao pé de nós e dizer que eu acredito em ti, eu sei que tu jogas bem, eu sei que daquilo que tu és capaz de fazer, concentra-te apenas no jogo, e depois naturalmente, enfim, situações mais táticas, que naquela altura, enfim, do meu ponto de vista era mais importante o ânimo e a confiança que o treinador transmitia do que propriamente a questão tática. O Mário Wilson é a figura consensual, é uma figura simpática, elegantíssimo no trato, um homem com uma grande estrutura mental e educativa, um homem culto, um homem com um grande saber, sobretudo desse espaço que parece muitas vezes ser um espaço obscuro, que é o do futebol. Contra todos os prognósticos, Mário Wilson regressa ao Estádio da Luz em 1995. Não vem para o lugar de treinador. Esse está entregue a Artur Jorge, o antigo pupilo que naquele intervalo de muitos anos se sagrara campeão europeu, conquistara Paris e ganhar a alcunha de Rei Artur. A direção de Manuel Damasio conduzia uma remodelação do departamento de futebol e chamava o velho capitão para o lugar de secretário técnico. De repente, à terceira jornada, um empate caseiro com o Guimarães precipita o despedimento de Artur Jorge. Desgastado por uma época anterior em que dispensara meia equipa capitã, o Rei Artur não resiste ao clima de desconfiança. Com um técnico em casa, Damasio não procura mais longe. Mário Wilson é aos 65 anos e pela terceira vez treinador do Sport Lisboa e Benfica. Eu tenho episódios que depois refletiram na minha forma de ver e de encarar não só o futebol, mas também a vida em si. E numa destas ocasiões em que a equipa não conseguia ganhar no Estádio da Luz. Não conseguia ganhar e portanto, e até a equipa jogava até melhor fora de casa. Diria que quase que o ambiente era um pouco hostil em casa. E num dos jogos que nós não ganhamos no Estádio da Luz, e havia um ajuntamento fora, e chega alguém e diz assim: capitão, isto está um pouco tremido lá fora, vou ter que arranjar aqui um sítio para o capitão sair e vamos para isso. E ele levantou-se e disse: não, comigo não, é por ali que eu vou sair. E agarrou, não tinha mala, saiu, caminhou, e nós todos apreensivos daquela situação. Quando chegou à porta de saída, começou a caminhar e o público começou a abrir e passou. É evidente que a mim pessoalmente aquilo marcou-me e tenho como um dos exemplos de prática entre o que as pessoas devem ser. E o Mário Wilson, portanto, nesse aspecto foi fantástico. Nos sítios onde vai, consegue criar bom ambiente, consegue relacionar-se bem com as pessoas, consegue esse tipo de situação, que acho que é uma das características dele boas, é essa. Consegue ouvir as pessoas, compreender, e a imagem que ele transmite é de uma pessoa simpática, compreensiva e com grande abertura para as pessoas.
em que as pessoas, como é que te a dizer, como o pai, e eu também sinto isso, uma pessoa está à vontade, não está, nunca senti, e isso acho que é o lado bom dele, e também no futebol se calhar também aparece muito isso, nunca me senti muito inibido, tipo, ou como seria o meu pai, ou é o meu técnico, que ele gosta de falar, e é compreensivo, é um lado que ele compreende, eu tenho problemas, quando os problemas são mais graves, com o meu pai, eu sei que tem a abertura toda e ele tenta compreender pelo meu lado e ver como é que a coisa se resolve. Nesse ano foi ele que salvou, da sua forma única de ser, super engraçado, super divertido e com uma psicologia, com ensinamentos de vida, e só tinha aquela forma de levar a equipe onde levou, que foi ganhar uma taça de Portugal, porque nós tínhamos acho que com 10 jornadas o campeonato já não tinha mais jeito, e era 10 pontos, era uma coisa assim, uma coisa horrorosa, Daí ele foi indo, foi levando, contava uma anedota aqui e tal, dava o trabalho, foi. Nós ainda conseguimos o título, mas eu posso lhe afirmar que graças ao capitão Mário Wilson. Quando termina a época 95-96, Mário Wilson tinha conduzido uma equipa desfeita e moralmente arrasada ao segundo lugar do campeonato e à vitória na Taça de Portugal. Ainda ninguém o sabia, mas esse triunfo seria o único título do Benfica no período mais negro da história encarnada. Só em 2003-2004, a taça voltaria às vitrinas da Luz e o campeonato no ano seguinte. Quanto ao velho capitão, manteve a humildade de sempre, aceitando regressar ao secretariado técnico no final do ano. Com justiça, ganhou uma nova alcunha, a de Bombeiro da Luz. Nas 2 épocas seguintes, seria por outras tantas vezes chamado a apagar os fogos da crise. Em 96-97, orienta a equipa à 17ª jornada, assegurando a transição entre o despedimento de Paulo Autuori e a contratação de Manuel José. Um ano depois, volta a assumir a responsabilidade durante 4 jornadas, mantendo viva a equipa entre a saída de Manuel José e a chegada de Graham Souness. Resiste aos primeiros embates com Sporting e Braga e recoloca a equipa no caminho certo, vencendo Farense e Chaves. Foi a 5ª vez de Mário Wilson como treinador do Benfica e um recorde na história encarnada. Um exemplo único de generosidade, dedicação e profissionalismo. Pronto, toda a gente estava... Pronto, o Mário Wilson fez o trabalho os anos anteriores, depois o Benfica criou um treinador que tinha feito a grande coisa no Marítimo, porque o Paulo Autuori era no Marítimo, tinha uma imagem muito forte de treinador moderno, e chegou aqui, e eu posso dizer que nesta altura, quando chegou o Paulo Autuori, todo o grupo de trabalho estava feliz de ter este treinador, porque nós víamos o que ele fez no Marítimo, tínhamos conhecimento de algumas coisas, e que ia ser um treinador por há muitos anos no Benfica. Mas infelizmente as coisas não correram bem, e voltou o Mário Wilson na espera. Sempre o Mário Wilson era sempre para ajudar o Benfica, não tinha esta ideia de ser treinador 3-4 anos, que ia ajudar o Benfica. E toda vez que o Benfica passava por aperto, era ele que chegava, porque era o único em todo mundo. Não é que o único, mas na sua chegada todo mundo respeitava, que era realmente um paizão. O capitão era 5 estrelas. Era 5 estrelas. Pegava na equipa nos momentos difíceis, na altura que os treinadores eram despedidos praticamente. E mais do que a tática, mais do que o estudo do adversário, o abraço dele fazia com que parece que tudo aparecesse. O carinho que ele depositava nos jogadores, a forma como ele tratava os jogadores, a sua forma de estar, a sua imponência, a forma como ele cativava os jogadores é de facto notável. É uma pessoa da qual eu também tenho muita admiração. Também ganhei uma Taça de Portugal com ele. É uma pessoa que vai, para mim, inesquecível. Para mim e para muita gente que eu sei que gosta dele, até porque não conheço ninguém que não goste dele. Em tantos anos de benfiquista como recordo,
tenho 43 anos e eu sempre o vi quando era preciso. Ele sempre esteve. O Benfica não tinha dinheiro, estava com dificuldades, o treinador não via o dinheiro para ir buscar outro, e estava o Mário Wilson, aparecia e continuava até a época seguinte, e depois saía, aparecia o treinador, depois o treinador não dava, ia-se embora, e 3 semanas, 4 semanas, como qualquer coisa, um treinador qualquer que apareceu, Paulo Cresernay, que por 15 dias e foi-se embora, Mário Wilson estava cá outra vez. Eu acho que se devia dar mais valor a esse homem. Ainda hoje, quando há qualquer, vamos lá, que seja preciso o chamamento dele em que ele venha a ajudar a alguma coisa, ainda hoje se pensa que o Mr. Mário Wilson venha a poder ajudar o Benfica, porque é realmente um dos treinadores que tem mística do Benfica. Pela história que carrega e pelo carisma que emana, Mário Wilson transformou-se com justiça numa figura paternal do futebol português. Quando o espectador via os abraços calorosos com que aquele treinador imponente recebia os jogadores, duvidava se não seriam seus filhos. Mas essa era a família sentimental do velho capitão. A biológica era outra e tornou-se conhecida de todos os portugueses. De Ana Wilson, modelo e Miss Portugal 1981, ao ator Pedro Wilson. Passando, por exemplo, por um certo Mário Valdez Wilson, que alinhou no meio-campo do Benfica entre 77 e 80. Durante o tempo que lá estive, só tenho realmente recrimino-me por uma coisa, porque realmente eu penso que podia ter ido um bocadinho mais longe se fosse um bocadinho mais empenhado, mas isto é uma questão de feitio. Isto é uma questão de feitio, se calhar é defeito, mas realmente é o que eu sinto, porque eu tecnicamente, e acho que era dito pelo próprio Mortimor na altura, eu tecnicamente era mesmo no plantel do Benfica, era dos jogadores mais completos, estava ali nos melhores. Nós todos gostávamos de jogar a bola, mas não era uma coisa que ele quisesse incutir nos filhos, ou que quisesse que ele gostava que os filhos estudassem. Essencialmente que os filhos estudassem. Isso ele achava bem. Agora, futebol, achava bem que nós jogássemos futebol, mas não era uma pessoa que estivesse a incutir. Ainda hoje eu gosto de futebol, porque eu acho que todos nós somos obrigados a gostar de futebol, porque em casa sempre se viveu muito o futebol. E então eu vibro com o futebol um bocado por causa disso. Dá-me a sensação que se o meu pai não fosse quem é, eu talvez não me tivesse ligado tanto. Mas desde miúdos, que quando estava a dar o futebol na televisão, nós tínhamos de estar todos caladinhos, tudo a ver a bola, e ninguém fazia barulho. De maneira que habituei-me a viver com o futebol, e é uma coisa que eu já não consigo imaginar assim, passar ao lado da minha vida. Faz parte. Logo de princípio, logo mesmo quando o meu pai começou logo a ser treinador na Académica, a gente percebia que não era uma profissão normal. Havia uma coisa, na altura das férias, normalmente os dois pais acompanham os filhos, e no nosso caso não acontecia isso, porque o meu pai normalmente nessa fase é a fase do estágio de preparação com o clube, então nunca podia passar férias connosco, o que era, pronto, a gente estranhava isso. Acaso, para rematar, que mais quererei eu para ser feliz? Tenho realmente coisas de um esplendor. Cada um atingiu níveis de humanidade interessantes. E são reflexos de mim próprio, da minha esposa falecida. O que mais posso querer eu? Nestes meus 18 anos invertidos. Mas só os 18 anos é que são invertidos. Os laços institucionais que ligavam Benfica e Alverca no final dos anos 90 levaram Mário Wilson a comandar o Clube Ribatejano. Seria a última equipa do velho capitão. Em 1999, deixa o futebol profissional depois de um impressionante meio século de atividade, mas não se reforma. Abre o Health Club Mr. Wilson, onde a filha forma jovens manequins e o patriarca novas promessas de futebol. É a escola de futebol. Tem 7 anos, foi das 7 para 8, foi das primeiras escolas, portanto, das primeiras. Antes tinha surgido a escola do Rui Águas, do Humberto Coelho, também surgiu a escola do Rui Águas, do Humberto Coelho, que também eu não sei se ainda existe, porque
pronto, e hoje em dia estamos cheios de escolas e de academias e de academias de talentos para cima e para baixo, mas de qualquer maneira esta mantém o cunho familiar, que foi aquilo que lhe deu origem. É o Wilson e vai ser o Wilson até ao fim, portanto é uma escola também na justa dimensão do Health Club. Portanto é como se fosse um prolongamento do Health Club, em que, portanto, os escalões etários mais baixos vão e aprendem futebol com uma pessoa que, independentemente com uma imagem, vá lá, do patrono da escola, e seguindo essa filosofia. Portanto, é uma escola também que, no fundo, se confunde muito com o Health Club, com funções diferentes, mas confunde-se, pelo menos, na filosofia. Fui mannequin durante 10 anos e houve uma altura que eu senti o apelo para transmitir aquilo que eu tinha aprendido a outros. E às vezes o transmitir, que é o caso do meu pai, o ser treinador ou seja, o ser um bom jogador de futebol não quer dizer obrigatoriamente que se é um treinador, porque transmitir o que nós sabemos é completamente diferente. Podemos ser muito bons numa coisa, mas depois a transmitir não se consegue. E realmente, agora que me está a dizer isso, é capaz de ser verdade, sim. Sim, eu gosto muito de ensinar, gosto muito de ver os meus alunos nos anúncios, na passarela, sinto muito orgulho. E o meu irmão Mário também penso que deve ser igual. Ele também é bom na parte da formação. Houve treinadores que ganharam mais títulos, que operaram revoluções profundas na história do clube ou que conseguiram grandes conquistas internacionais. Mas nenhum ocupará o lugar especial que Mário Wilson terá sempre no coração dos benfiquistas. Primeiro, porque matou o fantasma de que o Benfica nunca seria campeão com um treinador português. E a verdade é que só muitos anos depois Tony e Jorge Jesus repetiriam o feito. Segundo, porque ninguém foi tantas vezes treinador principal do clube, valendo sempre à equipa nos momentos difíceis e sem reclamar quaisquer louros. E terceiro, porque será sempre o velho capitão, o líder afável e inteligente, o treinador que soube sempre ser um psicólogo dos jogadores, muito antes de se falar de psicologia no futebol nacional. O cavalheiro, num mundo onde frequentemente faltam homens de boas maneiras. Eu já estou reformadíssimo. Não me reformei em relação a ver futebol. Isso não. Mantenho, de facto, todo um entusiasmo louco. É o meu companheiro, mesmo nas dificuldades que tive pessoais da vida, tem sido um companheiro fantástico, justamente as relações humanas com todos. E sei que realmente sou solicitado de uma forma fantástica, todos os dias.